O ser humano e a engenharia. O ser humano envelhecendo. Isso tem um significado colossal no século XXI, porque a população está envelhecendo. A predominância dos seres humanos mais velhos, idosos, e além dessa fase que a gente denominaria de idosos, cresce e tende a crescer muito, enquanto que jovens, até pelas loucuras que cometem, vão diminuindo. E hoje em dia, com recursos para evitar a gravidez e maior liberdade sexual, em muitos lugares a população até diminui. E em outros, ela cresce de maneira irresponsável. Nós temos muitos lugares no Brasil em que o homem se orgulha de ter filhos, mas não cuidar deles. Isso não faz parte do código de ética dele. Então, isso é um pesadelo. Agora, e o engenheiro? Nós temos que pensar no engenheiro no século XXI. Quais são os desafios dele? Eles não são pequenos, porque ele precisa atender uma série de situações onde ele é cobrado pela sua qualidade, pela sua habilidade de evitar problemas. Ou seja, um engenheiro deve exercer sua atividade com eficácia, atenção holística, ser um ente a favor da população em geral, atento às necessidades de todos. Destacamos as pessoas com deficiência, idosas, fragilizadas em geral, doentes, etc., crianças, em suma, o grande universo humano que completa as pessoas atléticas, saudáveis, no pleno uso das faculdades naturais. Esse aspecto até achei graça. É um vereador, até meu amigo, soltou um folder, não sei se ele fez isso sozinho, em que ele orientava as pessoas para caminhar, fazer alongamento, aquecimento, usar uma roupa adequada, sapato, e sair por aí. Até faz sentido. Acho que o pedestre numa cidade, vamos dizer assim, que não foi construída para o pedestre, ele deveria ter radar, alarme, airbag, sinalizador luminoso, sirene, e placas, capacetes dizendo que ele é Fórmula 1, desenvolve muitas tecnologias e talvez principalmente os idosos tivessem que ter alfaiates, roupas especiais para sair de casa, a pé, para pegar ônibus, para ir na esquina comprar pão, atravessar uma canaleta, que é uma situação que assusta, porque ela, aqui em Curitiba principalmente, é multiuso, ainda que irregular, e isso faz com que o pedestre multiplique suas atenções que nem sempre é capaz de ter. Então, o problema
dos desafios do bom engenheiro que planeja, que constrói, que é interagir com seus colegas, saber o que não sabe, né, para conhecer seus limites, trabalhar com consciência de seus deveres, evoluir sempre. Então é muito triste a gente ver engenheiro, médico, advogado até às vezes, não evoluir, parar de estudar. Quem para, regride, fica para trás. A velocidade do conhecimento humano cresce de tal maneira que não tem como o indivíduo parar. É o caso, exames de vista. Aqui é uma forma passiva, você vai fazer o exame de vista, de modo geral, o médico pergunta o que você está vendo. Ouvido, a mesma coisa. Exame de zumbido é uma piada. Eu levei até bronca de uma médica porque eu não reagia ao que ela pedia. Não entrou na cabeça dela que eu realmente não entendia. Então, a tecnologia existe muita coisa lá fora. Mas o Brasil quebrado, a corrupção, corporativismo, os interesses comerciais em torno da saúde mórbidos inibem a compra e utilização de bons equipamentos, principalmente corporativos, porque o pessoal tem um medo colossal da automação, que é muito ruim para todos nós. Então, nós temos que ter uma capacidade muito grande de ajustes, né? Deixa eu falar nisso, ajustar aqui o que eu estou precisando ajustar aqui, né? Vamos lá, clica-se aqui. E isso aqui é cheio de truquinhos. Vamos lá. Ou seja, é extremamente importante perguntar: você que não é engenheiro, nada, percebe a atuação ética dos profissionais de engenharia? Lembrem que eu fiz uma leitura do Código de Ética do CREA Paraná, né? Quer dizer, não é por falta de código de ética que o engenheiro poderá alegar comportamentos antiéticos, né? As pessoas idosas e com deficiência, né, etc., são devidamente respeitadas nos projetos urbanos, prediais, residenciais, nos utensílios, né, domésticos enfim, contém o que pode ser feito a favor da segurança e qualidade de vida da pessoa idosa e outras carentes de atenção. Olha, gente, eu tenho até experiências antigas. Uma neta entrou na cozinha, empregada, então aquelas panelas com cabos longos, ela virou uma e teve que ir para o evangélico, onde ela ficou alguns dias em observação e tratamento. Isso faz décadas. Não é de hoje que o problema da ergonomia
é um desafio muito mal resolvido. Porque o cara que cuida disso tem mais vocação para ser decorador do que engenheiro. Isso é muito ruim, né? A segurança é fundamental. E no projeto das cozinhas, tudo, já deveria existir a porta, a grade, para isolar a área, né? Lamentavelmente, até de uma forma pouco inteligente, muitas vezes, né, a própria família muda, tira portas, cria situações ou coloca portas erradas e cria situações de risco. E sem esquecer a sustentabilidade, a economia de energia, etc. Então, um engenheiro moderno, ele tem que ter um treinamento permanente nessa área de ergonomia, segurança. Então, o próprio CREA, que fez um código de ética, deveria impor e não convidar treinamentos de atualização ética. Assim como exames de motorista, tudo, a gente fica repetindo, né? O engenheiro deveria ser obrigado, né, como arquiteto e outros profissionais, a reciclagem ética, principalmente quando derem sinais de fragilidade. Então, né, é importante perguntar se isso existe, né? Nós precisamos dessas coisas. Peraí, deixa eu achar aqui uma outra. Uso dos sistemas, né? Uso dos sistemas de transporte coletivo tem acessibilidade? Sua cidade oferece banheiros para idosos, etc. Pois é, ainda ontem eu passei, por exemplo, uma estação tubo. Ela tinha espaço para uma rampa, mas aqui eles optaram por colocar elevadores. O elevador estava estragado, ali na 7 de setembro. A rampa não estraga tão fácil assim e é muito mais barata. Por que não simplificam, né? Por que não fazem soluções mais inteligentes? Ou não fizeram, né? Sempre a questão do modismo, de querer impressionar a torcida. Isso é ruim demais. E crianças, de modo geral, exigem cuidados. Eu fico apavorado quando eu vejo os pais andando com uma criança 3, 4, 5 anos sem segurá-la, né? A criança não tem visão lateral, ela está desenvolvendo sua audição. A parte sensorial ainda é imatura, então é muito fácil uma criança, por qualquer interesse, atravessar uma rua sem olhar para os lados, sem se preocupar. E aí vem os atropelamentos. Enquanto que a pessoa idosa, ela volta a ser criança, né, dizem. Também tem esses problemas. Um inconveniente, às vezes. O idoso é muito mais frágil, ele não se reconstitui fisicamente. Ele anda devagar, ele não consegue se esquivar facilmente do que aparece. Por isso que muitas cidades com mais recursos e mais inteligência ou reduzem drasticamente a velocidade do transporte coletivo na superfície ou fazem isolamentos, né? Sítio dedicado, né? Não sei se em francês também é lixo,
se não me engano. Então a inteligência está aí, e ela já foi desenvolvida. Quer dizer, não é novidade, é só quando qualquer cidadão olhar uma reportagem do Japão, da Alemanha, da França, prestar atenção ao que é feito lá. E a gente aprende muito no sofá, olhando, vendo como é que são esses lugares. O lazer pode ser educativo. Continuando aqui. Nos shoppings, por exemplo, qual é a distância dos banheiros de apoio e orientações? Banheiros, apoio e orientações para todos. Sentem-se seguros? Todos estão preparados para entender as limitações da pessoa com deficiência? Você conhece os inúmeros códigos de ética profissionais? Nós temos que conhecer, inclusive interagir, né? Porque o código de ética profissional muitas vezes é corporativo, é egoísta e não está muito preocupado com a população em geral. O Ministério Público, principalmente, deveria analisar esses códigos de éticas e ver se eles estão coerentes com a legislação brasileira e internacional. Seria um trabalho maravilhoso que o Ministério Público Federal, Estadual, principalmente esses dois, teriam oportunidade de fazer, e até vendo sutilezas maldosas desses instrumentos. Então, vale perguntar, de que forma sente a cidade em que vive? Em que mora? Vive com dignidade? Sabe o que será envelhecer? Nós do Lions Batel, OAB e IAP, nós vamos fazer um seminário dedicado ao idoso no auditório da OAB Paraná. E essa é a questão, Esse é o foco principal, é entender o futuro, para corrigir agora aquilo que as pessoas mais jovens têm a oportunidade de resolver. A gente que já está com o pé na cova, vamos dizer assim, não tem já muito, não tem autoridade, não tem poder para agir. Mas quem está na idade madura, profissional, pode fazer muita coisa. É só querer. Então, no itens essenciais para efeito de vigilância: segurança, confiabilidade, mantenibilidade, custos e benefícios, oportunidades sadias, honestidade, seriedade. Esses dois últimos resumem tudo. Essa relação que eu fiz anterior, ela é sumária e apressada até. Dentro da visão da honestidade e da seriedade, ela pode ser enriquecida. Ela é muito importante. A Lava Jato está mostrando o que é a falta de seriedade e honestidade. O Brasil desperdiçou uma fábula de dinheiro e agora os movimentos sociais reclamam que eles próprios não souberam cobrar. Afinal, durante muito tempo, a esquerda brasileira teve poderes. Por que não resolveu os problemas?
cuidados especiais, né? Portanto, ergonomia, mobilidade, sistemas de alerta, sistemas urbanos, serviços essenciais, serviços vitais, né? Eu insisto em falar em serviços vitais, porque quando a Constituição foi feita, havia um elenco de concessões, de serviços que eram consideradas essenciais. E agora? A internet, por exemplo, é um serviço essencial. Tudo depende do famoso app. Se você não tem um celular, você está perdido no mundo, né? Eles acham um absurdo você não ter celular, apesar da fragilidade, dos custos, da necessidade de enxergar, né? Não, olha o celular, veja o celular. Eu até brinco, comprei um tablet, estou na esperança de usá-lo. O único problema é o tamanho, né? Eu quero ver em que bolso que eu vou botar o tablet, né? Mas assim que meu filho tiver tempo, eu quero concluir ajustes, né? Já colocamos aí a conexão telefônica e assim vai. O drama também é que as grandes provedoras, Google, Windows, Apple, todo esse pessoal está exorbitando dos seus direitos de propriedade intelectual. E isso é um custo a mais que poucas pessoas têm condições de acompanhar. Sem falar a linguagem técnica, os neologismos, as letrinhas pequenas para ajustar, para achar. Eu preciso... O ideal era que eu tivesse 3 ou 4 mãos. Aí eu seguraria isso com outra, uma lanterna, outra mão, outro dedo fininho. A gente deveria ter um dedo próprio para uso da internet, né, celular. Então, quando o dedo não ajuda muito, você clica aqui, mexe ali, muda lá, aí já aparece uma série de coisas, compre, pague, atualize. Isso é criminoso, né? É a falta de ética, né, na área das telecomunicações. Falta de ética mesmo. Então, um bom assunto para os nossos legisladores, só que isso transcende os poderes do Brasil. Talvez de outro país tenhamos outros sistemas, né? O que é difícil, porque o pessoal registra, é que nem teve uma fase que, se não me engano, os japoneses estavam registrando tudo quanto era nome de planta nativa brasileira, né? Então você tinha que inventar nomes, o pessoal aqui, para poder desenvolver o produto. Esse é o mundo atual, né? Um mundo que não é sério, está muito longe de exercer uma ética universal. Bom exemplo é a Síria, onde todo mundo mete a colher. Aquilo virou um campo de consumo de armamento velho, teste de equipamento novo, de treinamento de exércitos, e o povo entre escombros e gases. Isso é o mundo atual.